O Jornal da Guará de hoje começa com uma reportagem que mostra como a má gestão e a ausência de planejamento contribuem fundamentalmente para enterrar o dinheiro público do contribuinte, que poderia ser investido de maneira correta em um setor que merece muita atenção no país: a educação. No dia em que o governo federal anunciou o corte de 30% para 3 universidades públicas no país, na Universidade Federal do Maranhão, a instituição que tem o maior conceito de notas entre as faculdades do estado, o que se vê são prédios inacabados. Outros pontos mais se deteriorando com o tempo por falta de equipamentos. E uma série de outras irregularidades que o repórter Jairo Martins e o repórter cinematográfico Marcos Leite constataram de perto e mostram para a gente a partir de agora nessa reportagem. Logo ao entrar na Universidade Federal do Maranhão, o prédio da Biblioteca Central alerta para uma realidade lamentável de obras abandonadas. A construção, com orçamento inicial de mais de 12 milhões de reais, começou em outubro de 2010 e deveria ser concluída em 2013, mas não ficou pronta no prazo e em 2015 a empresa licitada paralisou os trabalhos. Hoje o que se vê é um prédio abandonado, com forro caindo e cheio de infiltrações. Para concluir as obras, a UFMA sinalizou desde o ano passado que vai iniciar uma nova licitação, além de fazer um aditivo de mais de 6 milhões de reais. Ali próximo, as obras do Núcleo de Artes, que não tem placa alguma, também estão paradas. No local, materiais de construção como bloquetes de concreto, pedra brita e areia estão sendo perdidos. E a única coisa que existe da empresa licitada são as máquinas enferrujadas. As obras da concha acústica até foram concluídas, mas o espaço há muito tempo não é usado para apresentações culturais. Tomada pelo mato e pela água parada, só encontramos no lugar um urubu fazendo a sua refeição do dia. No final de 2017, a Controladoria Geral da União finalizou um relatório que envolvia as obras da Biblioteca Central e de outros prédios já concluídos, como Paulo Freire e o Centro de Convenções, e até mesmo da malha viária da universidade. Investimentos de cerca de 60 milhões de reais em que foram constatadas várias irregularidades. Relatório que hoje é usado como base para a instrução de um processo movido pelo Ministério Público Federal. O relatório foi encaminhado para a reitoria, com uma série de recomendações acerca das irregularidades que foram apontadas para que a reitoria da UFMA tomasse as devidas providências, que especificamente a apuração de responsabilidade pelo cometimento das irregularidades e a busca da reparação do dano ao erário. Além do relatório da Controladoria Geral da União, desde 2016 o Tribunal de Contas da União também vem fiscalizando as obras realizadas pela universidade. No final de 2018, todos os prazos estabelecidos pela Justiça expiraram, mas parece que pouca coisa mudou. O que se vê por aqui são prédios praticamente concluídos, sem nenhuma utilidade, e outros cuja estrutura até foi iniciada, mas não há sinal algum de continuidade da obra. Tudo que se fez por aqui, praticamente, está perdido, tomado pela água. Dinheiro público jogado pelo ralo. Além das obras já mostradas, o TCU também exige esclarecimentos sobre a construção do Instituto de Engenharia 2. Com orçamento de mais de 15 milhões de reais, com data de início prevista para 15 de julho e prazo de conclusão para setembro de 2017. Nesse tempo todo, apenas as vigas de ferro foram levantadas e já estão se perdendo. Mais à frente, a construção do Instituto de Tecnologia, com orçamento de mais de 12 milhões de reais, com início em julho de 2013 e prazo de conclusão para julho de 2014. Aparentemente, o prédio está concluído, mas nada funciona ali. Mesmo assim, tendo apenas um esqueleto de um prédio e outro sem utilidade, antes deles, uma placa de complementação da eletrificação de acesso aos 2 prédios, no valor de mais de R$ 177 mil. Se refere a um trabalho que não vimos ninguém executando. Por fim,
Outro prédio alvo da investigação, que também não possui placa de referência, supostamente onde deveria funcionar um centro de observação astrofísica, está aparentemente pronto, mas se encontra fechado, sem utilidade e tomado pelo mato. Todas as obras estão sendo alvo de um processo de monitoramento iniciado pelo Tribunal de Contas da União, ainda na gestão do antigo reitor Natalino Salgado, e que também envolve a atual gestão da reitora Nair Portela. Numa das prestações de contas da UFMA, que foi arquivado já, apareceu essa questão ligada às obras paralisadas da UFMA. O tribunal, entendendo que essa e outras questões mereciam um monitoramento mais aproximado, decidiu por autuar um processo de monitoramento exclusivo para acompanhar essas questões ligadas às prestações de contas da UFMA, notadamente em relação de obras paralisadas. Então, nós já diligenciamos os gestores, o pró-reitor da época, que atualmente é a reitora atual, para que nos informe, já que o tribunal exarou determinações. O que são determinações? São proposituras do tribunal que têm que ser cumpridas no prazo X. Explicações que têm que ser dadas pelo gestor e o tribunal vai analisá-las. Se forem justas e acolhidas, fica tudo sanado. Se não for, vão ser adotadas novas medidas corretivas para que sejam adotadas por parte do órgão. Diante dos fatos, a Controladoria Geral da União não descarta a necessidade de fazer um novo relatório sobre a situação dos prédios abandonados. Há inúmeras obras inacabadas que podem ser decorrência da crise porque passa a administração pública e aí pode ter havido uma insuficiência de recursos para dar continuidade à obra. Então, só a partir de uma auditoria pode-se detectar o motivo pelo qual a obra está paralisada. Com o fim do processo de monitoramento, o TCU deve concluir se o abandono das obras se deve a cortes orçamentários ou se a má gestão dos recursos públicos. Nas questões da obra, o tribunal determinou que nós fizéssemos um acompanhamento nesse exercício no próximo acerca das obras paralisadas. Independente disso, há determinações no acórdão para que a UFMA nos informe quais procedimentos estão sendo adotados em relação ao rol de obras que estão sendo conduzidas na UFMA. Em nota, a UFMA disse que as obras inacabadas foram iniciadas, em sua maioria, antes de 2015 e que, em virtude da crise econômica nacional e a diminuição drástica dos repasses de recursos por parte do governo federal nos últimos anos, o financiamento de obras, assim como novos investimentos, têm sido impossibilitados. A UFMA disse ainda que conta apenas com recursos de custeio que cobrem parcela das despesas de seu funcionamento e manutenção e tem buscado alternativas legais que auxiliem no andamento das obras. Na nota, a universidade reforça o seu compromisso com a comunidade acadêmica, mantendo seu foco na produção de conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, apesar da crise econômica pela qual o país passa. Ainda falando em educação, mas agora na Rede Municipal de Ensino de São Luís. Nós vamos ver na reportagem da Elinalva Cardoso como foi o protesto de professores nesta manhã. A pauta de hoje é uma velha conhecida, mas que gestores nunca resolvem. O protesto dos professores começou por volta das 10 horas da manhã, em frente ao prédio da Secretaria de Educação do município. Inicialmente, os manifestantes ocuparam o canteiro central da Avenida Castelo Branco e depois interditaram parte da via. Com cartazes e palavras de ordem, os educadores exigiam um reajuste nacional do magistério de 4,17%, a reestruturação das escolas municipais e a convocação dos aprovados no último concurso público. O que deveria acontecer era as autoridades cobrarem do prefeito e cobrarem da Secretaria de Educação uma educação pública de qualidade, que as escolas estão caindo e nada tem sido feito e cobrado do prefeito e do secretário. Agora as crianças podem sofrer sem escola, sem água, que nada pode acontecer. A polícia militar foi acionada para controlar o protesto e proibiu que o carro de som que estava sendo usado pelos manifestantes permanecesse no local. O clima ficou ainda mais tenso depois que policiais chegaram ao local armados de fuzis. Depois do bate-boca, os professores ocuparam a calçada da CEMED e seguiram com a manifestação.
Em nota, a Prefeitura de São Luís disse que os professores aprovados no último concurso estão em fase de apresentação, devem suprir a demanda na rede municipal. Disse ainda que 172 escolas já foram reformadas e o plano de recuperação continua sendo executado. Ainda nesta edição, as investigações da Secretaria de Segurança Pública sobre uma milícia que estaria sendo formada por policiais em Aldeias Altas, no interior do estado. E veja a seguir, especialistas vêm ao Maranhão discutir riscos para a suinocultura local com um surto de peste suína no estado vizinho, Piauí. Agora são 6 horas e 44 minutos. Um foco de peste suína no Piauí fez as autoridades em saúde animal aqui no Maranhão acenderem a luz amarela de alerta em relação à doença. Medidas sanitárias estão sendo adotadas para evitar que o foco de lá chegue até o estado e prejudique o comércio do produto, que tem um rebanho de mais de 600 mil cabeças no estado. O consumo de carnes é tradição para a maioria. A procedência do produto indica a qualidade da carne. E os órgãos de fiscalização trabalham para garantir o que chega na mesa dos consumidores. Por isso, recentemente, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão emitiu uma portaria determinando a proibição da entrada no estado de carne suína do Ceará e do Piauí. Quando a gente faz uma portaria dessa, a gente tenta fazer com que os animais do nosso estado do Maranhão fiquem praticamente sem riscos de contrair a enfermidade que está vindo lá do Piauí, que é o nosso estado vizinho. A proibição é temporária e serve para evitar que a peste suína chegue ao estado. Em geral, a carne de porco consumida no Maranhão vem do sul do estado. Se o caso de peste suína identificado no Piauí fosse no Maranhão, o problema seria maior, já que o Maranhão é exportador de suíno. A AgroLuz ela tem o serviço de inspeção e esse serviço de inspeção é justamente para isso, é para fazer todo o monitoramento do animal vivo, inclusive tem essa inspeção que a gente chama de pré-abate ou antemorte. Então os próprios veterinários já fazem uma vista como um todo do animal e em seguida, durante o abate, existe todo esse processo de examinação. No caso da peste suína, o animal nem chega a ser abatido. E em casos de outras doenças, é possível identificar ainda no abate antes da carne ser distribuída. De qualquer forma, a peste suína não é uma zoonose, por isso não existe chance de contaminação em humanos. Bem, vamos ter mais detalhes sobre esse assunto agora com Tânia Duarte, que é diretora de Defesa Animal e Inspeção Sanitária da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, que está aqui conosco em estúdio. Boa noite, doutora Tânia. Seja bem-vinda para a gente esclarecer, deixar todo mundo tranquilo de quais são as ações que a AGED está tomando para que, na verdade, primeiro posicionar as pessoas. Existe sim esse perigo iminente, esse surto no estado do Piauí, é fato. Sim. Bem, é um grande prazer estar aqui na TV Guarás, exatamente para que a gente possa estar prestando esclarecimento à população a respeito dessa preocupação que está na mídia sobre esse foco de peste suína clássica, tanto nos estados do Ceará como recentemente agora no Piauí. Bom, o estado do Maranhão emitiu um documento proibindo a entrada desses animais dos estados vizinhos para que adentrem aqui no nosso estado do Maranhão. É uma medida acertada? Evita por completo? Não evita. Na realidade, a nossa maior preocupação, apesar de todos os estados do Nordeste estar no mesmo nível, em relação à peste suína clássica, mas a gente teve essa preocupação de proibir a entrada desses animais provenientes tanto do estado do Ceará como do estado do Piauí. Dos outros estados, não, eles estão livres para entrar no estado do Maranhão, desde que eles entrem pelos corredores sanitários que nós estipulamos, que não fazem divisa com o estado do Piauí. No caso, seria o Estreito, Itinga e Boa Vista do Gurupi. É por onde os canais que os animais podem adentrar no estado do Maranhão. É uma preocupação grande, mas a gente se preocupa muito com isso, porque apesar de nós não sermos um estado tão, como é que eu posso dizer assim, em criação de suínos, como nós somos em bovinos, mas a gente tem uma população de suínos bastante grande. E além dessa portaria que foi emitida, proibindo o ingresso desses animais, desses estados, nós começamos a intensificar a vigilância. Então, todos os servidores da AGED estão orientados a ir em todas as propriedades,
uma a uma, para fazer a vigilância. De que forma acontece essa vigilância? De que forma a AGED tem conversado com esses produtores? Então, qual é a orientação? Hoje a gente chama de vigilância única. O servidor ele chega na propriedade, identifica a criação de suíno, procura saber quem está cadastrado conosco, se não estiver, efetua o cadastro e chega até a criação para olhar como é que está a condição, principalmente para verificar se existe algum sintoma de algum tipo de enfermidade, né, nesses suínos. É possível identificar a olho nu os problemas que essa peste acomete a esses animais ou isso é fruto de algum tipo de exame? Sim, o que é que acontece hoje? Existem os sintomas, mas a gente precisa ainda de um exame laboratorial para poder confirmar. Hoje a nossa vigilância ela é feita na propriedade inteira, em todas as espécies. A gente está aproveitando o foco, a preocupação com o foco da peste suína clássica, mas a gente verifica todas as espécies, todas as explorações pecuárias naquela propriedade e a gente vai exatamente verificar se não existe nenhum animal com alguma enfermidade, com algum tipo de sintoma. Nesse caso, se houver, a gente colhe o material e envia para laboratório. Qual vai ser a medida, então, caso aconteça, caso tenha, porque as barreiras de entrada são fiscalizadas pela AGED, mas a gente sabe que, sim, às vezes tem, sim, alguma outra facilidade, sim, de se entrar, já que a carne suína é fácil de, sim, ser transportada. Sim. Então, o que a gente está fazendo, além do controle de trânsito, nessas barreiras que são chamadas barreiras fixas, que são esses postos que eu falei para você, além dos que estão na divisa com Piauí. Nós fazemos também um controle do trânsito, né? Então, todas as GTAs que são emitidas, a gente vai buscar na PGA, que a gente chama, que é uma plataforma de gestão agropecuária, onde a gente pesquisa as GTAs que vêm com animais de outros estados para dentro do Maranhão e a gente procura direcionar também para essas propriedades que estão recebendo esses animais. Alguns passam pelas essas barreiras, outros por outras rotas que a gente chama de rotas de fuga. A AGED tem a preocupação de entender quais são as práticas que o Piauí e o Ceará estão tomando para a fim de, sim, evitar e sanar esses problemas? Sim, sim. A gente está sempre em contato com o pessoal do Piauí e do Ceará, especialmente do Piauí, que é aqui nossos vizinhos, e a gente também orienta o criador, tudo que está acontecendo a gente está ciente e a gente orienta o criador para quando for adquirir animais, ele procure adquirir animais de rebanhos que sabidamente estejam saudáveis e é exatamente por isso que a gente exige que o animal transite com a Guia de Trânsito Animal, que é a GTA, que é um documento que é emitido pela AGED. Doutora Tânia, a gente aproveita o momento e conversa também sobre a vacinação contra a febre aftosa. Já inicia amanhã, no dia 1º de maio. O que falar sobre essa atividade? O Maranhão está livre dessa zona aftosa. Todo ano tem essa expectativa de saber qual é a avaliação. Então, o Ministério da Agricultura iniciou uma mudança em 2017 na vacina, que maio se vacina todo o rebanho, mês de novembro apenas os animais jovens, né? E logo em seguida lançou o plano estratégico 2017-2023, que é exatamente para você retirar a vacina da aftosa em todo o país. O Maranhão, dentro desse calendário, que faz parte do bloco 3, junto com todos os estados do Nordeste, com exceção de Sergipe e Bahia, tem uma previsão de retirar essa vacina a partir do segundo semestre do ano que vem. Por que a gente fala que é uma previsão? Porque a gente tem um dever de casa para fazer antes disso. Isso só vai acontecer se todos os criadores vacinarem e se a gente controlar o trânsito para que eles possam transitar dentro do estado, eles procurem a AGED para tirar o documento de AGTA, que a gente chama que é um documento importantíssimo e que a AGED cobra exatamente para evitar que a doença se espalhe, tanto dentro do estado ou evite que a doença entre dentro do estado do Maranhão. Ok. Doutora Tânia Duarte, diretora de Defesa Animal e Inspeção Sanitária da AGED, nosso muito obrigado, uma boa noite. Nós aqui agradecemos. Boa noite a todos. Bom, agora são 6h57. A seguir, no Jornal da Guará, o governador Flávio Dino faz a entrega de centro de reabilitação na cidade operária. E ainda o debate sobre a importância de reconhecer os sinais da violência contra a mulher e como a mídia auxilia na divulgação e incentivo a denúncias desses casos. É já já.
O Jornal da Guará estreia hoje o quadro Toque Jurídico, que vai esclarecer para você, telespectador, dúvidas na área do direito. O advogado Smith Júnior já está aqui conosco. Uma boa noite, uma honra tê-lo aqui conosco no Jornal da Guará. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Hugo. É uma satisfação também estar aqui com vocês. Bom, e a gente já começa partindo para a primeira questão, a primeira pergunta aí do nosso telespectador. A questão é: a Justiça do Trabalho favorece o empregado? Doutor Smith, é merecida que o telespectador tenha esse conhecimento. Afinal de contas, no fiel da balança, né? Quem tem mais peso, o empregado ou o empregador? Hugo, a questão é que criou-se um mito em relação à Justiça do Trabalho no Brasil. Na verdade, não é quem tem até o mais peso. Todos os dois estão na mesma paridade perante a Justiça do Trabalho. O que ocorre é que a Justiça do Trabalho, na verdade, o direito do trabalho, ele traz para si um princípio consagrado no direito do consumidor, que é o princípio da igualdade. Então, o juiz do trabalho, ao acatar, processar e julgar uma ação trabalhista, ele equipara o empregado, que está numa posição hierarquicamente inferior, ao empregador. Essa equiparação, ela não é protecionismo, ela é simplesmente de igualdade. Então, durante a instrução processual, aquela instrução onde o juiz escolhe os depoimentos das partes, onde houve as testemunhas, ali ele concede ao empregado o benefício do princípio da igualdade. Bem, isso não quer dizer protecionismo, como já bem expliquei. Isso é só uma forma de você tratar os desiguais de forma igual. Isso é uma máxima do direito. E ao final da colheita de provas, uma instrução, quando o juiz proferir a sentença, se o empregado tiver razão, ele vai ganhar a causa. Se o empregador tiver razão, ele sairá vitorioso. Porém, o que muitos não observam, a verdade não sabem, é que o direito do trabalho, na verdade a Justiça do Trabalho, o juiz, quando consegue reconhecer na instrução processual que o empregado ajuiza uma ação temerária, ele ajuiza uma ação que falta com a verdade, mente durante a instrução, esse empregado ele vem a ser condenado também. Então, é uma justiça que trata de demandas trabalhistas. Se a Justiça do Trabalho não existisse, essa demanda seria tratada na Justiça Comum ou então na Justiça Federal. Mas nunca deixaríamos de ter um órgão da Justiça para apreciar direitos trabalhistas. Isso tem que ser bem explicado. Perfeito. E tanto o empregador quanto o empregado tem que assimilar isso. Doutor Smith, vamos então para a segunda pergunta? Vamos. A pergunta é: quando o empregado falta ao trabalho e no dia seguinte apresenta um atestado médico sem a CID, tal atestado médico tem validade? Bom, é preciso que a gente explique para o telespectador o que vem a ser essa CID, para que todo mundo possa compreender e esclarecer. Afinal de contas, é uma dúvida recorrente no dia a dia das empresas. Com certeza. Bem, CID. CID todo mundo ouve falar e é uma sigla que significa Classificação Internacional de Doenças. Ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde para classificar doenças e qualquer outro problema de saúde referente à pessoa física, a qualquer um de nós. Bem, é mais uma lenda urbana que eu digo dos departamentos de pessoal de empresas. Não existe norma que obrigue um médico a fazer constar a CID dentro de um atestado médico para abono de faltas. Ocorre que as empresas, quando recebem um atestado e não tem CID, não reconhecem e procuram descontar esse dia que o empregado faltou do seu salário. Veja bem, o Conselho Federal de Medicina, ele é taxativo e já editou uma resolução em 2007 que proíbe expressamente que o médico faça constar no atestado a CID. Por quê? A relação médico-paciente é de total confiança e esse direito de fazer constar a sua situação de doença, né, o seu quadro médico, ele não pode ser exposto a terceiros. Se eu, como médico, suponha, coloco num atestado CID tal e esse empregado leva no departamento de pessoal e essa CID quer dizer uma DST. Imagine o tanto de gozação, de piada que esse empregado poderia ter dentro da empresa. Isso vai contra
os princípios estabelecidos em nossa Constituição. Basicamente não especificamente, o artigo 5º, inciso 10, certo? Então, você não pode expor o empregado de forma alguma a situações constrangedoras. Dr. Smith Júnior, no nosso quadro Toque Jurídico, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Hugo, pela oportunidade, espero que tenha ajudado todos, entendeu, com relação a esses toques jurídicos para desmistificar essa questão do direito. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Policiais da Superintendência Estadual de Homicídios das Delegacias Regionais de Caxias e Timon, além de policiais militares, deflagraram nesta manhã a Operação Balaiada nos municípios de Caxias e Aldeias Altas, com o objetivo de cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de São Luís. Foram presos temporariamente 5 policiais militares e 2 policiais civis, residentes no município de Aldeias Altas, que foram apontados como integrantes de uma organização criminosa que atuava na região cometendo diversos crimes. As investigações sobre este caso estão sendo conduzidas pela Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai aguardar a conclusão do inquérito para adotar as medidas em relação aos policiais. Até às 11h59, você ainda pode fazer sua entrega de declaração do Imposto de Renda. No último balanço da Receita Federal, das 390 mil declarações esperadas aqui no Maranhão, foram entregues até agora 383.134. Quem deixar para amanhã já vai pagar a multa mínima aí de R$ 165,74, até 20% do imposto devido. O governador Flávio Dino fez a entrega do Centro de Reabilitação da Cidade Operária, que integra a rede de atendimento especializado do Estado. A Daça já manifestou desejo profissional para o futuro. E tem jeito, viu? A mãe relembra a evolução depois que a menina começou o tratamento há quase 1 ano no Centro Especializado em Reabilitação da Cidade Operária. Assim, antes dela fazer o fono, ela não dava atenção muito a fazer atividade, né, na escola. Daí, quando ela começou a fazer o fono, ela já está bem inteirada assim, ela começando a fazer o nome dela, já faz as vogais, tá bem mais tranquilo. E agora, em um espaço novinho, imagina a melhora na vida da Daça e de centenas de pacientes atendidos todos os dias aqui. Nós ampliamos o nosso centro de reabilitação com a reabilitação adulta e a reabilitação infantil, onde nós funcionamos ao redor de uma quadra e hoje nós estamos com 2 prédios e, consequentemente, haverá maior número de vagas para os pacientes. Antes, o centro funcionava no anexo do ginásio poliesportivo. Agora tem 2 prédios, um voltado para atendimento exclusivamente infantil e o outro adulto. A nova unidade vai focar na reabilitação física, intelectual e auditiva, com novidades. O Pilates foi incorporado ao tratamento. Tem sala só para essas atividades. A gente vai triplicar a nossa capacidade de atendimento e a partir da integração com o espaço que funciona também do município, a gente vai ter um grande centro de reabilitação em todos os níveis. Seja a reabilitação da capacidade física, seja da capacidade motora, seja também um espaço para o transtorno do espectro autista. O Centro de Reabilitação da Cidade Operária integra a rede de atendimento especializado do Estado, que conta também com outras unidades, como a Casa de Apoio Ninar e o Centro de Reabilitação do Olho d'Água. Nós estamos com isso constituindo uma rede. Esse conceito é que é o fundamental, uma rede de atendimento que se complementa e que nós, inclusive, temos também em outros municípios do Maranhão, não só na capital do estado. E vamos continuar ampliando por intermédio das policlínicas. As policlínicas são o veículo, o caminho pelo qual nós teremos consultas e exames e também centros de reabilitação em todas as regiões do Maranhão, que é o nosso compromisso. Olha, cresceu assustadoramente o número de mulheres vítimas de agressões que são praticados, na maior parte dos casos, por seus companheiros, namorados e maridos. Na mesma proporção, cresceu o número de denúncias e de procedimentos que estão sendo instaurados para investigar esses casos. Em parte, isso pode ser creditado à forma como as mulheres estão tendo mais acesso à maneira de denunciar. Nisso, a imprensa tem um papel fundamental.
de orientar as vítimas dentro do contexto de responsabilidade social que o jornalismo exige. Um evento auxiliou os profissionais da comunicação sobre o cuidado na abordagem dessas situações de violência. Durante o encontro voltado para profissionais da imprensa, foi debatida a importância de se preservar as vítimas durante a cobertura de casos de violência contra a mulher, incluindo cuidados com imagem, voz, além de evitar a exposição de familiares e a memória das vítimas. Uma das preocupações principais delas que elas colocam é: isso aqui vai vazar, isso aqui vai ser colocado para a imprensa, mas não é exatamente só pela notícia de sua privacidade ser exposta à sociedade, mas é também, às vezes, a maneira jocosa como é colocada a situação. Nós temos a responsabilidade de olhar esse tema super atual, com diversas nuances, que a sociedade tem que enfrentar e que a gente também venha debater entre nós para que a gente possa descobrir um caminho mais assertivo para ajudar essa sociedade, que vive esse tema da violência contra a mulher. O workshop contou ainda com a participação de representantes de órgãos e instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos da mulher. Esse cuidado, esse olhar diferenciado é importante. E esse momento aqui é extremamente importante porque a gente possa conversar, debater e ter um diálogo bem aberto. Dados da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão revelam que os casos de feminicídio na região metropolitana de São Luís diminuíram em mais de 50% entre os anos de 2017 e 2018. A integração de serviços especializados para atendimento a mulheres vítimas de violência tem encorajado as denúncias, que ganham cada vez mais espaços no noticiário. A seguir, o debate sobre a situação dos quilombolas que vivem em Alcântara e podem perder suas terras por conta da expansão do centro de lançamento na cidade. Agora são 7h13. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para o primeiro dia de maio, Dia do Trabalhador, a Tábua de Marés vai começar com a pré-amar às 4h43 da madrugada, com 5,1 metros. Na sequência, a baixa-mar às 11h04, marcando 1,1 metro. Pré-amar às 5h02, marcando 5,1 metros. E, por fim, a baixa-mar às 11h22, com 0,8 metro. A polêmica sobre a expansão da base aeroespacial de Alcântara, que pode dizimar áreas quilombolas, voltou a ser assunto para um debate envolvendo diversos organismos. A intenção é esgotar todas as alternativas para garantir que essa população tenha assegurado o seu direito à terra. Veja na reportagem de Mariana Dias. Como é possível desenvolver o Brasil sem excluir ninguém desse processo de desenvolvimento? Para responder essa pergunta, mais um painel de discussão sobre os avanços relacionados à base de Alcântara foi realizado com a presença de autoridades e representantes quilombolas que residem no território da base. A base de Alcântara fica a 32 quilômetros de São Luís. Lançar foguetes de lá significa uma economia de combustível de até 30%. O caminho é longo até que o primeiro foguete seja lançado, mas esse é o momento de, mais uma vez, pensar em direitos. No painel Alcântara, Quilombos e Base Aeroespacial, o governador Flávio Dino deixou claro o interesse do governo em resguardar o direito desses povos, embora o processo seja conduzido pelo governo federal e o Congresso Nacional. Um acordo de salvaguarda foi assinado entre Brasil e Estados Unidos no mês passado, mas ele ainda não chegou no Congresso Nacional. Porém, a discussão já é bem ampla. O coordenador-geral do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara tem esperança de que seja isso que realmente aconteça. A gente sabe que vai haver expansão, até porque sábado agora eu ouvi uma entrevista do senador aqui do Maranhão dizendo que a área que eles pretendem já está definida, além do centro. A Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão também acompanha a luta dos quilombolas desde o início do debate, que começou bem antes desse acordo de salvaguarda. Essa proposta de um acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, ele surge na década de 90, no final da década de 90, é rejeitado pelo Congresso Nacional exatamente pela grave ofensa que ele significava ao princípio da soberania. Nós tínhamos ali áreas que ficavam restritas a funcionários norte-americanos.
E o acordo atual ele não muda muita coisa, ele acaba comprometendo também qualquer possibilidade de o Brasil ter independência e autonomia na área aeroespacial. Uma boa noite para você e até amanhã.